Ficaria muito feliz se você se inscrevesse em mim. Obrigado. Este caso ocorre nos Estados Unidos da América em 2019. Este caso tem que ser um dos mais sádicos que já encontrei. A manipulação, o planejamento envolvido vai fazer sua pele arrepiar. Jamie Ray Fadden nasceu em 13 de abril de 1986 nos subúrbios de Pittsburgh. Desde cedo, Jamie enfrentou desafios que a maioria das crianças nunca conhecerá. Ela nasceu com a síndrome de Vata. Essa condição é uma rara coleção de defeitos congênitos que afetam a coluna, ânus, traqueia, esôfago e sistema renal. Como resultado, ela permaneceu fisicamente pequena e alcançaria apenas cerca de 4 pés de altura como adulta. Isso também implicava na necessidade de cuidados médicos e apoio vitalícios para ela. Agravando um conjunto já infeliz de circunstâncias, sua mãe faleceu quando ela tinha apenas 11 anos, e depois disso, sua família extendida interveio para ajudar a criá-la. A tia de Jamie tornou-se uma presença constante em sua vida e ajudou-a a gerenciar seus cuidados. Para aqueles ao seu redor, Jamie não era apenas uma criança para ser cuidada, mas profundamente amada, e todos que a conheciam sentiam a necessidade de protegê-la. Disse que ela se tornou o coração da casa, e seus avós a adoravam especialmente. Apesar dos obstáculos, Jamie vivia com determinação. Ela concluiu o ensino médio para alunos com necessidades especiais em Pittsburgh em 2006. Os professores se recordavam de sua brilhância, esforço e orgulho pelas conquistas enquanto aluna. Mais tarde, ela obteve um diploma de associado em assistência médica administrativa, o que lhe deu algo que ela sempre ansiava: independência. Ela usou este diploma trabalhando em uma casa de cuidados para idosos local, ajudando os residentes com suas necessidades diárias. Seus colegas de trabalho a lembram com carinho. Ela sempre foi quieta, doce e sempre disposta a ir ajudar. Para Jamie, o trabalho era mais que um simples emprego. Era uma forma de se sentir útil e conectado com outros indivíduos. Sua condição, às vezes, dificultava outras áreas da sua vida. Ela era pequena e tinha uma voz suave. Estranhos às vezes encaravam. Ela constantemente mencionava como se sentia sendo julgada por seu tamanho e deficiência. Mas no trabalho, ela fez algumas conexões reais. Conhecidos de Jamie a descreveram como gentil, confiante e ansiosa para se conectar. Ela era o tipo de pessoa que via o bem nos outros antes de ver o mal, e, tragicamente, essa bondade a tornou vulnerável. E agora, essa vulnerabilidade não é mais apenas uma característica, é uma dolorosa lembrança do que foi feito a ela. Desde o início dos 20 anos até o início dos 30, Jamie teve um relacionamento tumultuado e intermitente com um homem chamado John Matthew Chapman. John era cerca de 6 anos mais velho do que ela. Eles se conheceram através de círculos mútuos ligados à sua escola para necessidades especiais. Com o tempo, o vínculo deles se aprofundou. Jamie via John como mais do que um amigo. Para ela, ele era um namorado, possivelmente até algo mais, mas esse sentimento não era recíproco. Jamie falava dele com frequência. Quando seus amigos perguntavam sobre o relacionamento deles, ela sorria timidamente e dizia que estavam apenas resolvendo as coisas. Mas o relacionamento deles tinha seus altos e baixos, e isso era evidente para seus amigos e família. Certa vez, John foi com Jamie a um bar para conhecer Lawrence, amigo dela. Mas Jamie estava com os 2 olhos roxos. Lawrence estava furioso, assim como o dono do bar. Eles conheciam Jamie, e assim que viram seus olhos, expulsaram John do bar pela rua, mas ainda assim, Jamie ficou com ele. Ele era conhecido por ser cruel com ela, e sempre a usava por dinheiro. Ele costumava se afastar, mas Jamie sempre se agarrava. De alguma forma, ela acreditava que ele a amava. Ela até contava às pessoas que eles haviam planejado um futuro juntos,
Às vezes, ela até insinuava se mudar para algum lugar novo com ele e começar tudo de novo. Aqueles mais próximos a Jamie, frequentemente, se preocupavam com isso acontecendo, sabendo que tipo de homem ele realmente era. Quando faziam perguntas, Jamie era rápida em defendê-lo. Se alguém duvidasse das intenções de John, Jamie insistiria que eles simplesmente não o entendiam como ela entendia. Ela confiava nele e o perdoava quando ele fazia promessas que nunca cumpria. Enquanto isso, John se importava muito pouco com Jamie. Durante os 10 anos em que estiveram juntos e separados, ele vivia uma vida dupla com 2 esposas. Ele foi casado com uma mulher chamada Kelly Murray por 7 anos e com outra mulher chamada Maureen Chapman durante seu último ano de liberdade. John Chapman nasceu em 1980. Não se sabe se ele tinha dificuldades de aprendizado ou se estudou em escola especial. Muito de sua vida parece ser misterioso. De acordo com sua primeira esposa, Kelly, John era um completo narcisista. Durante o casamento deles, John mentiu sobre o que fazia para trabalhar e disse a ela que trabalhava para a CIA, quando, na verdade, ele estava instalando circuito fechado de televisão. Kelly também se lembrou de um momento estranho em seu relacionamento em que o Serviço de Receita Interna apareceu em sua porta e prendeu John. Sem que ela soubesse, entre 2007 e 2011, John realizou uma fraude calculada baseada em identidades roubadas. Ele usou nomes e números de segurança social de outras pessoas para preencher dezenas de falsas declarações de imposto de renda federal. Ele reivindicou reembolsos em seus nomes e então canalizou o dinheiro diretamente para as contas que ele controlava e conseguiu fazer para si mesmo aproximadamente $113 mil. John estava enfrentando uma pena máxima de 515 anos de prisão e até $6,5 milhões em multas. Sua sentença foi marcada para 11 de julho de 2014. No entanto, não há registro público de sua sentença ou do tempo que ele cumpriu na prisão. Logo depois, Kelly e John terminaram. Em 2019, John estava casado com uma mulher chamada Maureen, mas apesar do casamento, ele continuou seu relacionamento com Jamie. Isso vinha acontecendo há anos e não mostrava sinais de terminar tão cedo. Um dia, John encontrou-se com Jamie. Ele sugeriu uma ideia de que os dois deveriam fazer uma viagem de carro. A princípio, ele sugeriu uma viagem de acampamento, algo simples e isolado, mas ele disse a ela que isso seria mais do que apenas uma pequena escapada. Ele sugeriu que eles tirassem férias juntos e até olhassem propriedades em Las Vegas. Ele falou sobre começar uma nova vida lá, apenas os dois. Mas John também citou outra coisa. Ele mencionou que eles poderiam se divertir um pouco e gravar alguns vídeos de bondage SM juntos. Para Jamie, parecia que as coisas finalmente estavam mudando. Depois de tudo, parecia para ela que John estava pronto para fazer um compromisso real, mas a verdade era muito mais sinistra. A viagem nunca foi sobre um futuro juntos, e as abraçadeiras e fita que John estava preparando não eram para uma sessão de vídeo de bondage. Era para algo muito pior. Com Jamie a bordo, John se voltou para Maureen, sua esposa. Ele disse a ela que precisava visitar familiares em Battle Park e pediu para pegar o caminhão dela emprestado, e Maureen concordou. Não havia motivo para ela duvidar dele, pois ele era seu marido há mais de um ano. Era a manhã do dia 23 de setembro de 2019. Esse foi o dia em que John pegou o caminhão e seguiu para o Parque Bethel. Parque Bethel era onde Jamie morava. John partiu. Ele pegou Jamie, e então os dois seguiram para Nirvana, que ficava a mais de 2.000 milhas de distância. Os dois viajaram por alguns dias e chegaram em Las Vegas tarde, no dia 24 de setembro. John não perdeu tempo em colocar seu terrível plano em ação. No dia seguinte, 25 de setembro de 2019, ele convenceu Jamie a ir para o condado de Lincoln, 150 milhas ao norte de Las Vegas. Ele disse a ela
que queria que a sessão de fotos de bondage sadomasoquista fosse feita com um cenário de deserto e que eles precisariam dirigir até o meio do nada para conseguir isso. E então, os dois voltaram para o Ajula Van e dirigiram para o deserto. Enquanto dirigia pela rodovia vazia, ele avistou uma área isolada próxima a uma placa. Este era o momento que ele havia planejado. Ele disse a Jamie para tirar a roupa e ela fez exatamente como ele pediu, porque Jamie confiava em John e o amava. Namorar nunca foi fácil para Jamie, e ela já havia sido machucada muitas vezes no passado, decepcionada e usada. Mas com John, ela acreditava que era realmente diferente. Ela acreditava ter encontrado sua cara metade. Então, quando ele dava uma ordem, ela sempre a seguia. John disse a Jamie para sair do carro e ficar perto de um poste de sinalização. Ele, então, amarrou seus tornozelos e pulso juntos com abraçadeiras, enrolando-a ao redor do poste de sinalização. Até aqui, provavelmente era só alegria, diversão e brincadeiras. Isso foi até John tirar sua fita adesiva resistente. Ele caminhou até Jamie e começou a envolver a boca dela. Mas ele não parou por aí. Ele continuou e continuou. Ele enrolou a fita em volta da cabeça dela até cobrir a boca e o nariz dela. Isso fez Jamie perder a capacidade de respirar. Ela olhou de volta para John para sinalizar angústia. Ela provavelmente pensou que ele fez isso por acidente, mas John não se abalou. Esse era o plano dele desde o início. Ele sabia o que estava fazendo. Ele queria vê-la morrer e queria assistir a vida se esvair de seus olhos enquanto ela entrava em pânico por sua vida. E a asfixia pode levar mais tempo do que você pode esperar. A cena pode ter durado minutos. O corpo nu de Jamie, amarrado a um poste sob o sol escaldante do deserto de Nevada, começou a sucumbir. John apenas observava, satisfeito com o que havia feito com ela, mas o horror não terminou ali. Em um ato final de humilhação e falta de amor ou emoção por Jamie, ele desembrulhou seu rosto, cortou suas amarras de plástico e tirou uma fotografia de seu corpo morto. Após fotografá-la, ele a deixou lá, curvada perto do poste de sinalização. Em seguida, tudo o que John precisava fazer era deixar a área. O local isolado que ele havia escolhido garantiria que Jamie não seria encontrada por algum tempo e, quando ela fosse encontrada, provavelmente estaria decomposta. Para aumentar as chances de se safar do assassinato, ele decidiu voltar para Bethel Park e morar na casa geminada de Jamie. Enquanto ele voltava para a Pensilvânia, ele descartou as roupas dela em vários pontos ao longo do caminho. De Bethel Park, ele manipulava a percepção sobre a vida dela, usando suas contas nas redes sociais. Usando a conta dela no Facebook Messenger, ele enviava mensagens para a família e amigos dela como se ela ainda estivesse viva. Era doentio e distorcido. Fingindo ser Jamie, ele enviou mensagens à família dela dizendo que precisava de espaço e tempo longe deles. Ele continuou a fingir como se ela tivesse um problema com a família dela e até disse a eles: "Do jeito que vocês estão me tratando agora, eu não me sinto parte da família." Para a família dela, essas mensagens vieram do nada e não eram típicas de Jamie, então a suspeita começou a aumentar. John também tinha acesso ao dinheiro de Jamie e logo começou a gastá-lo. John ligou para sua esposa Maureen, dizendo que precisaria prolongar sua estadia na casa de um familiar, alegando de forma vaga que algo ruim havia ocorrido. No começo de novembro de 2019, os parentes de Jamie estavam mais desconfiados. Eles, na verdade, não a viam desde setembro, e algo nas mensagens do Facebook parecia estranho, então eles começaram a planejar. Um membro da família armou uma mentira. Eles disseram a Jamie pelo Facebook que um membro da família havia morrido. Isso teria provocado uma resposta muito emocional de Jamie, e ela teria ido imediatamente para a sua família se fosse realmente ela. No entanto, John respondeu com: "Sinto muito quando ele morreu." Ele disse isso como se não fosse nada.
Nesses momentos, eles sabiam que não era a Jamie do outro lado do telefone. A família de Jamie pediu que um policial fizesse uma verificação de bem-estar em sua casa. Quando a polícia chegou no dia 14 de novembro, ninguém parecia estar em casa. Os vizinhos afirmaram que não viam Jamie há aproximadamente 2 meses, mas observaram uma pessoa que acreditavam ser seu namorado entrando e saindo da residência. A polícia voltou e bateu na porta novamente, mas não houve resposta. A polícia não teve escolha, a não ser arrombar a porta. A polícia usou força para entrar. E uma vez dentro, eles encontraram um monte de evidências de jogo sujo e a decepção de John. A polícia encontrou cartões de identificação pertencentes a John, junto com o laptop de Jamie e seu celular. E à vista de todos, eles encontraram o kit de assassinato de John. Seus rolos de fita adesiva e abraçadeiras também estavam à mostra. No dia 15 de novembro de 2019, os detetives do Departamento de Polícia de Bethel Park conseguiram localizar John com facilidade. Uma vez que eles o pegaram, não houve luta e não houve negação. Uma vez sob custódia, John Chapman confessou quase imediatamente e ele admitiu absolutamente tudo. Ele começou a falar e contou à polícia que, no final de setembro, havia atraído Jamie para Las Vegas sob falsos pretextos. Ele contou à polícia que jamais pretendeu construir um futuro ao lado dela. Ele então descreveu como a levou para o meio do nada, dizendo a Jamie que era apenas para uma sessão de fotos. Ele então descreveu em detalhes como a amarrou em um poste, usando abraçadeiras, fechou sua boca e nariz com fita adesiva e esperou. A polícia ficou horrorizada enquanto ele descrevia como assistiu lentamente ela morrer. Este não foi um crime de paixão, ciúmes ou raiva. Para John, tudo isso era sobre dinheiro. Quase simultaneamente, as autoridades descobriram que um corpo havia sido encontrado no deserto de Nevada no dia 5 de outubro de 2019. Um menino local de 8 anos e seu pai haviam descoberto os restos esqueléticos ainda presos a um poste de sinalização em um cânion ao norte de Las Vegas. Registros dentários e tatuagens confirmaram que o corpo era de Jamie. Agências federais e locais colaboraram. O FBI, o escritório do xerife do condado de Nevada-Lincoln e a polícia de Bethel Park reuniram evidências. Entre as principais descobertas estava que o celular de John continha uma fotografia de Jamie amarrada no deserto no dia 25 de setembro. Os dados de geolocalização da foto colocaram John no exato local onde Jamie foi encontrada. A polícia também achou registros financeiros que indicavam que ele sacou dinheiro das contas dela. No total, as evidências físicas, os resultados forenses, a confissão, todos pintaram um quadro arrepiante deste assassinato premeditado. Porém, a polícia prosseguiu com as investigações e descobriu pesquisas perturbadoras nos dispositivos de John. As palavras-chave incluíam despejo, corpo e Nevada. Essas foram as pesquisas feitas na primeira noite, quando chegaram em Las Vegas, em 24 de setembro. Ele dirigiu 2.000 milhas, sentou-se ao lado de alguém que sabia que iria assassinar, e quem ele sabia que o amava. O que é bizarro é que John pediu para ligar e falar com sua esposa Maureen após a prisão. Ele então prosseguiu para contar a ela que havia matado uma mulher e que precisava fazer isso. Neste ponto, sua esposa Maureen percebeu o que estava acontecendo e que ele havia estado vivendo uma vida dupla, deixando-a com apenas uma pergunta. Por quê? Ela então começou a lembrar que John, uma vez, a pediu para viajar para Nevada para o mesmo tipo de sessão de fotos. Então a questão é, ela escapou por pouco. Ele planejava matar a esposa também. Por motivos desconhecidos, o caso demorou a chegar aos tribunais. John foi preso e confessou em 2019, quando tinha 39 anos, mas a data do seu julgamento foi marcada para quando ele tinha 44 anos.
O julgamento começou em 22 de abril de 2024, em Las Vegas. O julgamento foi realizado em tribunal federal e estava programado para durar 2 semanas, mas o júri não demorou tanto para decidir. Ele estava enfrentando uma pena de prisão perpétua e até mesmo a possibilidade de pena de morte. Durante o processo, os promotores apresentaram provas de que John havia atraído Jamie da Pensilvânia para Nevada, sob o pretexto de férias e uma possível compra de casa, e que uma vez no deserto de Nevada, ele a amarrou a um poste de sinalização e a sufocou com fita adesiva, deixando seu corpo para trás. A acusação tinha literalmente sacos de evidências, e a intenção deliberada estava clara para todos verem. A defesa de John, no entanto, se concentrou na alegação de que ele não pretendia matá-la. Sua equipe jurídica teve a audácia de argumentar que a morte não foi premeditada, sugerindo que o incidente foi acidental. A defesa visava contestar a afirmação da acusação de intenção deliberada na esperança de evitar a pena de morte. Apenas 8 dias depois, no 1º de maio, o júri considerou John Chapman culpado de sequestrar e assassinar Jamie em 1º grau. Em 2 de agosto de 2024, John foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante seu julgamento e condenação, John não expressou nenhum remorso, nem ofereceu um pedido de desculpas pelo assassinato de Jamie. A cobertura midiática e registros judiciais não apontam que ele tenha manifestado arrependimento durante o processo. Após o corpo de Jamie ser identificado, sua família e aqueles que a amavam se reuniram para honrar a vida que ela viveu e lamentar a maneira brutal como terminou. Seu obituário a descreveu como resiliente, gentil, amorosa e de forte vontade. No dia 15 de fevereiro de 2020, amigos e familiares se reuniram na funerária Binhauer, em McMurray, Pensilvânia. O caso de Jamie é um dos mais angustiantes que já cobri. É perturbador o quão comum pessoas vulneráveis como Jamie são presas pelos piores elementos da sociedade. A maneira como ele fingiu ser ela, depois de matá-la de tal forma, é simplesmente além do desprezível. Até hoje, John Chapman nunca expressou qualquer forma de remorso pelo que fez a Jamie ou a sua família.